conheci a esposa dele também, tava aí. Contato direto agora com o Thiago Salazar. E aí, você gostou de ter visto o Abel rapidinho, antes de eu chamar o Salazar? Pô, eu vejo o Abel todas as coletivas. Não, mas dessa vez foi recebê-lo diferente. em casa, no nosso tapetinho, Como foi diferente. Aí eu dei uma bajulada. Entendi. Né? E ele viu que essa era a sua casa. Peguei o autógrafo, bati a foto, que vocês fizeram montagem aqui agora tem uma foto real, mas que não ficará na cabeceira da minha cama, viu, Garrafa? Mas eu quero ver a foto. Bom, Thiago Salazar, Parque São Jorge, temporada acabou, mas tem muita coisa acontecendo no Corinthians para 2024, né, Salazar? Buenas noches. Olha, Michele, tem muita coisa. Hoje aqui o que eu vou trazer de informação para vocês, preparem-se. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando. Olha, o Silvestre me deve uma, viu? Porque eu que arrumei o abraço do Abel para ele lá. Eu que fiz o meio de campo para ele abraçar o Abel. Michele, dá uma olhada aqui no Parque São Jorge. Parque São Jorge que agora, né, não tem mais futebol, mas tem muito evento aqui na sede social. Vai ter uma festa de formatura logo mais aqui no Salão Nobre do Parque São Jorge. O pessoal está se preparando. O Wilton Costa, aqui nosso Cinegre e o Rafael Leão, até falaram para mim que depois do link eles estão pensando em ficar por aqui, curtir a festa aqui de formatura que vai ter. Michele, Corinthians se preparando para 2024. Primeiro campeonato é o Campeonato Paulista, como todo mundo sabe. A tabela já saiu, a gente separou uma telinha para mostrar para o torcedor os clássicos. Anotar na agenda aí os clássicos do Corinthians para a primeira fase do campeonato de 2024, Campeonato Paulista. Começa o primeiro clássico do Timão, vai ser o majestoso Corinthians e São Paulo, dia 31 de janeiro, na Neoquímica Arena. Depois, 2 clássicos como visitante. O Corinthians não se deu bem nessa, não. Dia 7 de fevereiro, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Primeiro clássico contra o Corinthians do Santos, rebaixado no Campeonato Brasileiro. E dia 18 de fevereiro, ó, pertinho do clássico contra o Santos, vai ter Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Dia 18 de fevereiro, hein? Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque nessa primeira fase. Michele, falando em jogos em casa, fora de casa, vamos falar da Neoquímica Arena, porque hoje o presidente eleito para o próximo triênio do Corinthians, o Augusto Melo, ele se encontrou com o engenheiro da Neoquímica Arena, o Ricardo Corrégio, ele que é o engenheiro da Neoquímica Arena, e nessa reunião esteve presente também líderes de torcidas organizadas, que vão fazer parte desse processo que é uma promessa de campanha do Augusto Melo, de muitas mudanças no estádio do Corinthians. O estádio do Corinthians, que ano que vem vai completar 10 anos da sua inauguração, e o Augusto Melo prometeu fazer uma série de mudanças. Hoje já teve reunião com o engenheiro para ver o que é viável e apresentar as propostas das ideias. O que a gente pode adiantar, foi passado para a gente, é o seguinte: o torcedor visitante do Corinthians, se depender do Augusto Melo, vai ficar lá no cantinho da leste superior, que é aquele retão de frente para as câmeras, lá no alto, só que lá no cantinho. A ideia dele é tirar o torcedor visitante de perto do gramado, é retirar também as cadeiras do setor sul, e deixar setor sul e setor norte, os dois atrás dos gols, iguais, sem cadeiras, com ingressos mais baratos, mais ou menos R$ 35,00 por pessoa. Tirar as cadeiras também do setor oeste e trocar por cadeiras menores. Tudo isso para ampliar o número de lugares na Neoquímica Arena. Sem falar da ideia de fechar o segundo anel, né? Fechar as arquibancadas atrás dos 2 gols. Enfim, são muitas mudanças previstas para a Neoquímica Arena nesses próximos 3 anos. A gente tem que ver se o Augusto Melo vai conseguir cumprir tudo isso. Mas hoje já teve a primeira reunião com o engenheiro e com as torcidas para fazer todas essas mudanças no estádio do Corinthians. Michele, vocês gostam da ideia? Eu acho legal. Eu gosto de todas. Eu gosto de todas as ideias também. Acho que são ótimas ideias, muito válidas. Como viabilizar isso economicamente, financeiramente, até por questões de segurança, porque hoje tem o espaço, o tamanho da cadeira. A verdade é que o Corinthians fez um palácio por conta da FIFA e Copa do Mundo e poderia ter feito um estádio um pouco mais modesto, que comportasse mais gente. Não, mas era a época da Copa, era diferente, né? Sim, atendeu ao tal do padrão FIFA, né? E eu abomino padrões, para falar a verdade, em todos os sentidos. Não gosto muito de padronizar nada.
E acho que a torcida do Corinthians vai gostar, principalmente se houver a redução do preço do ingresso, né? Isso é importante, Porque né? tem muito corintiano, eu conheço vários que reclamam, pô, elitizou demais, o Corinthians é o time do povo, elitizou demais. É muito mármore também pro gosto do corintiano, né? Então vai simplificar um pouco o estádio, aumentar a capacidade. Se fechar, então, aí faz uma panela de pressão bonita. Porque aí virar um estádio com capacidade para 60, 65 mil pessoas, como foi a capacidade da Neoquímica Arena durante a Copa do Mundo, Sim. com aquelas 2 arquibancadas desmontáveis, né, digamos assim. Sim. E eu acho que esse talvez seja até o projeto do Augusto Melo, porque financeiramente falando, uma arquibancada removível é mais barato do que você construir um segundo anel completo, como o Salazar falou. Fechar o segundo anel, eu acho que se for fechado o segundo anel na Neoquímica Arena, esse segundo anel vai ser fechado com essas arquibancadas removíveis. Mas, de fato, você popularizar os ingressos, se tratando de Corinthians, que é o clube mais popular do estado, o segundo clube mais popular do Brasil, eu acho que é fundamental. Foi algo que seguiu a linha do que o São Paulo fez, né, com o setor popular no Morumbi. Sim. Porque um estádio grande, você consegue equacionar, você consegue ter um setor popular e você consegue ter aquele setor mais caro que vai pagar o setor popular. É que isso. vai permitir a entrada do torcedor corintiano de baixa renda. Da criança de graça E também. é quem faz a festa, né? É quem canta mais alto, é quem vibra, é quem torce pelo clube mesmo. Colocar a torcida visitante no andar de cima também é interessante para afastar um pouquinho ali do gramado. Você controla melhor o Não visitante. tem mais arquibancada de cimento? É tudo com lugar marcado, assim, Ó, aquele o cimentão? Salazar acabou de informar Agora- que a arquibancada que o Augusto Melo pretende colocar atrás dos gols não vai ser removível, não. Vai ser arquibancada fixa. Eu também não tinha entendido que era removível. Então Por que vocês vai- falaram removível? Porque na Porque Copa do foi Mundo assim na foi Copa. uma arquibancada de um patrocinador que fechou as traseiras do estádio do E Corinthians. seria menos complexo, né? Você consegue montar uma arquibancada removível Eu não gosto de coisa removível. mais eu gosto de coisa fácil do que você fixa. construir Fica com uma cara de arquibancada. puxadinha. É mais Eu não fácil, gosto mas de fica com cara de hein? puxadinho. Não vamos fazer puxadinho, não. Agora, já basta legal, de- hein? Se fizer arquibancada... E vai ser arquibancada sem cadeira, então, né? Vai ser... Mas, porque mas aí o- custa dinheiro, hein? Porque o lado lá onde ficam as Vai botar organizadas, cadeira, o vai lado da comer. Radial Leste é tudo concreto, né? Sim. É Não isso. tem cadeirinha. Então seria o lado oposto também. Gostou, Concreto. né? Mas Gostou, aí, Tim? mas aí eu Gostou, acho que né, seria Tim? só o Sai, anel, Tim. seria só o anel inferior. Só o que anel você cadê? O inferior. anel superior Tudo bem, seria mas eu acho bacana. Agora, que não seja só É isso aí, o cimento. papo que eu de tô falando. político, né? Campanha, né? Discurso de político. Ele já ganhou, Silvestre. Que discurso de Não, político? não, mas Ele já é o pode- presidente. tudo bem, eu sei disso. Não, no papel é mas tudo muito- Só que assim- O político continua discursando durante o mandato, ou não? E precisa de laudo, precisa de aprovação do Corpo de Bombeiro, de várias instituições. Não é algo simples de se fazer. Mas, com o tempo, talvez seja ok de se realizar. Tá. Bom, novo contato, Salazar, Parque São Jorge, torcida corintiana quer saber sobre a montagem do elenco para o ano que vem. E parece que vem um jogadorzão, né, Salazar? Vamos lá, Michele, vocês me deixaram com pouco tempo, então vamos lá, como você fala, a metralhadora de informações. Sobre ano que vem, Juan Oliveira sofreu mais uma vez uma lesão no ligamento cruzado, dessa vez no joelho direito. Ele já operou o joelho 3 vezes. Nas outras ocasiões foi o esquerdo, agora o direito. O contrato dele é só até o final desse ano. O Corinthians não pretendia renovar, mas por lei agora vai ter que renovar o contrato até deixar o jogador apto a jogar novamente. Então, Juan Oliveira fica, mas não para jogar, mas sim para tratar do joelho mais uma vez. 4ª cirurgia do garoto. Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians, estava no Bahia, emprestado. O Bahia não vai exercer o poder de compra, ele vai voltar e ficar à disposição do Corinthians. Ele teve uma lesão importante lá, também de cirurgia e tudo mais, voltou a jogar em julho, não entra em campo desde outubro, vai ficar à disposição do Mano. Se o Mano quiser contar com ele, fica para 2024 o Raul Gustavo. Se o Mano não quiser, vai ser negociado mais uma vez. Teve reunião do Augusto Melo com o Mano Menezes. O Mano Menezes, inclusive, adiou as férias dele para tratar com o Augusto Melo o planejamento de 2024. E aí, de novo, eu vou falar sobre Rodrigo Caetano e Renato Augusto rapidamente. Rodrigo Caetano, o que está criando um empecilho é que ele tem uma multa rescisória com o Galo e o contrato dele com o Galo não vai até o final do Brasileirão, como a gente imaginava. Vai até 31 de dezembro. Então ele não pode acertar com o Corinthians até 31 de dezembro. A gente só deve ter a resposta do Rodrigo Caetano
depois da virada do ano. O Corinthians continua muito otimista de trazer o Rodrigo Caetano lá do Galo. A expectativa é de que ele cumpra com o que ele já passou aqui, apalavrado com o Corinthians, de que vai vir para cá em 2024. Vamos esperar. E sobre Renato Augusto, informação importante. A informação que eu tenho é que o Renato foi procurado por vários clubes, mas ainda não pelo Corinthians. Foi procurado por vários clubes já procuraram o Renato, mas o Corinthians ainda não procurou o Renato. E o Renato quer saber o que o Corinthians quer. E para saber disso, ele está esperando alguém tomar uma posição. Porque, segundo o que me passaram, nem o Mano Menezes procurou o Renato Augusto. Por isso que eu tenho batido na tecla para vocês de que dificilmente ele e tantos outros aí que terminam o contrato agora continuarão no Corinthians. Muito legal, a gente pensou numa pauta muito legal, viu, Fini? Vou contar para você depois. Pessoal, seguinte, na sequência do programa Gazeta... Hora de falar sobre Rodrigo Caetano. Contei para vocês que a definição sobre o futuro do Rodrigo aconteceria hoje, certo? Rodrigo se reuniu com dirigentes do Atlético e deixou clara a sua intenção de se mudar para o Corinthians. Informação importante e exclusiva, mas dirigentes do Galo deixaram claro nesse encontro que só aceitarão liberá-lo em 2023 mediante pagamento de multa rescisória. A multa no contrato do Rodrigo deixa de existir na virada do ano a partir de 1º de janeiro. O vínculo dele só se encerra em 2026, mas tem essa questão contratual da multa acabando no fim dessa temporada. Detalhe importante, uma fonte corintiana me afirmou que a multa é de 4 milhões de reais, não há nenhuma chance de o Corinthians fazer o pagamento dessa multa para ter o Rodrigo Caetano com 22 dias de antecedência. A tendência é que o Corinthians espere pelo Rodrigo Caetano durante esse período até o fim do ano. Mas, Nicola, isso não pode causar prejuízo ao planejamento do Corinthians? Na teoria, sim. Resta saber se o Timão vai conseguir estabelecer algum tipo de contato para que o Rodrigo, à distância, possa ajudar. O executivo de futebol do Galo, que está de férias, vai passar alguns dias descansando com a família na Europa. Dirigentes do Galo gostariam de mantê-lo para o próximo ano, mas ouviram nesse encontro que a intenção é se mudar para São Paulo. Ah, só mais um detalhe, o Vasco cogitou a contratação do Rodrigo Caetano, mas ao que tudo indica, a coisa deve acabar por caminhar com o Timão. Bora fechar o vídeo para responder a uma informação que surgiu nas últimas horas. Soteldo pode ser contratado pelo Corinthians. Contei para vocês na manhã dessa sexta-feira que a informação estava sendo bastante divulgada e discutida internamente. Agora posso trazer a posição oficial. Corinthians não contratará Soteldo em hipótese alguma. Rolou uma reunião entre o presidente Augusto Melo, os seus pares relacionados ao futebol, entre eles o Rubão, além do Mano Menezes, técnico do Timão, e toda a sua comissão. Uma série de nomes foram debatidos nesse encontro e perguntaram ao técnico do Corinthians se ele tem a intenção de contratar o Soteldo. O Mano foi bem categórico, não quero contratar o Soteldo. Antes desse encontro, o Mano levantou informações e ouviu várias notícias ruins sobre o comportamento do Soteldo no dia a dia. Cara que costuma chegar atrasado, tem dificuldade em se manter em forma, não aceita bem o banco de reservas, não é o perfil de jogador que o Corinthians busca. Então, posso cravar para vocês que Soteldo não será contratado pelo Timão. Por mais que o presidente Augusto Melo tenha dito na última segunda-feira que o Soteldo é um dos atletas que tem a cara do Corinthians. Se o Soteldo não vem, é possível afirmar que as coisas em relação a Gabigol seguem aquecidas. O Corinthians não desistiu da contratação do Gabigol. O pessoal da Rádio Craque Neto chegou a afirmar que o Gabigol está reformando seu apartamento em São Paulo, talvez já prevendo a mudança para a capital paulista. Não é a informação que eu tenho, mas posso assegurar para vocês que Corinthians e Gabigol continuam conversando na busca por um acerto. Só para arrematar, Robert Renan, Vinha, Ranielli, Júnior Santos e Campana são outros alvos alvinegros. Timão também discute as saídas de atletas cujos contratos se encerram em dezembro. O Maicon é a única certeza entre os 10 jogadores cujo contrato se encerra. O Maicon é o único que todo mundo quer a permanência. Os demais têm uma série de discordâncias e a tendência é que boa parte dessa galera vai embora. Prometo ficar de olho. Corinthians não vai renovar com Renato Augusto, Gil e Juliano. O Corinthians comunicou os meias Renato Augusto e Juliano e o zagueiro Gil que eles não terão contrato renovado com o Timão. Os vínculos dos três acabam no próximo dia 31 de dezembro e eles estão liberados para buscar outro clube. Camisa 8 do Timão, Renato Augusto, completa 36 anos em 8 de fevereiro e ainda seguirá jogando na próxima temporada.
Alguns clubes da Série A sondaram a situação do meia, que deve seguir no Brasil. Ídolo da torcida, Renato Augusto terminou o ano com 45 partidas, 6 gols e 10 assistências, liderando o ranking de passes para gol da equipe. Ao todo, somando os números das duas passagens, Renato acumulou 243 partidas pelo Timão, com 30 gols marcados. Campeão paulista e da Recopa em 2013, o meia campista viveu seu momento de maior protagonismo no Corinthians na conquista do Brasileirão de 2015, quando foi eleito o craque do torneio. Na primeira passagem foram 127 jogos e 15 gols. Na segunda, desde julho de 2021, 116 jogos e mais 15 gols. Gil foi titular em praticamente toda a temporada de 2023. Com 60 jogos disputados e 4 gols marcados. Ele deixará o Corinthians no top 15 de jogadores com mais jogos na história. Ele é o 15º com 444. Contratado pela primeira vez em 2013, Gil foi campeão paulista e da Recopa daquele ano. E depois fez dupla com Felipe na conquista do Brasileirão de 2015. Voltou ao Corinthians em 2019 após a passagem pela China. Com 19 gols marcados pelo Timão, ele divide com Célio Silva o posto de quarto zagueiro com mais gols na história do clube, ficando atrás apenas de Grané, 50, Chicão, 42 e Goiânio, 22. Giuliano chegou ao Corinthians em 2021, depois de período em que defendeu clubes da Rússia, Turquia e Arábia Saudita. Pelo clube fez 143 jogos e 12 gols. Depois de um tempo sem muitas oportunidades, tornou-se titular do time com a chegada de Mano Menezes em setembro. Ele foi importante na reta final do Brasileiro, quando o Corinthians esteve ameaçado de rebaixamento.